Você já ouviu falar de um carro tão raro que nem mesmo um milionário pode simplesmente comprar? Um carro que ao invés de ser vendido, é concebido, que não aparece nas vitrines, não é exibido em salões, que tem nome, alma e história, e que custa mais do que uma ilha particular, um jatinho particular, uma mansão em Mônaco. Esse carro existe e seu nome é a Ferrari 250 GTO. Mas por que ele vale tanto? Qual é o segredo por trás dessa máquina mítica? Porque entre todos os ricos na velocidade, entre Lamborghinis, Bugattis, McLarens e tecnologia espacial que desafiam a física, Paganis artesanais, esse velho cavalo italiano de 1962 que reina o absoluto no trono? A resposta está uma mítica única de glória, sofrimento e legado, exclusividade inquebrável e na obsessão ardente de um homem chamado Enzo Ferrari. Tudo começou nos anos 60. O mundo ainda respirava os ecos da Segunda Guerra Mundial. Na Itália, um país machucado, quebrado, mas indomavelmente orgulhoso. A velocidade se tornava mais do que um passatempo. Era um grito de liberdade, um símbolo potente do nascimento da resiliência. E no coração, em Maranello, entre os campos verdes e as colinas suaves, um homem criava carros com uma filosofia que beirava a religião. Enzo. Para ele, os carros não eram apenas transporte, eram extensões de alma, manifestações metálicas da paixão humana. Eram armas para vencer, máquinas de emoção criadas para tocar o limite do impossível. A estrada e a pista era seu campo de batalha, e seus carros, seus mais fiéis soldados. Mas Enzo não queria apenas carros bonitos, em rápido e linha reta. Ele queria vencer, e vencer em todo lugar. Nas ruas, nas montanhas íngremes, nas subidas, nas pistas desafiadoras de Le Mans. E a vitória era o seu oxigênio, a sua razão de ser. Enzo Ferrari era uma força da natureza, uma figura temperamental com a paixão que beirava o fanatismo pelas corridas. Ele desprezava o conforto, carros de luxo eram distrações. Para ele, um carro só tinha valor se fosse nascido nas pistas, batizado pelo suor dos pilotos e pelo cheiro de borracha queimada. O pódio era a única validação. E em 62, em meio a uma feroz rivalidade com a Ford e outras marcas que desafiavam sua hegemonia, ele teve uma ideia que mudaria para sempre a história automotiva: criar o carro de rua mais rápido do mundo. Sim, mas com um propósito ainda maior, não para ser vendido em massa, nem para enfeitar garagens, mas para homologar uma máquina de corrida pura disfarçada com a roupagem de Gran Turismo. Assim nascia o projeto GTO, Gran Turismo Homologado. O nome carregava a promessa de vitória sobre o disfarce da lei. Com a base robusta e já lendária do 250 GT SWB, um carro de corrida por natureza, o GTO recebeu o coração de um leão, um V12 Colombo de 3.0 litros, uma obra-prima da engenharia da época, derivado direto dos carros de Fórmula 1 da Ferrari. Era o mesmo motor que impulsionava os monopostos de campeões, agora adaptado para as pistas de longa duração. Foram feitos protótipos em segredo, testes exaustivos e dolorosos. Cada curva, cada linha da carroceria foi esculpido não por estética, mas por pura necessidade aerodinâmica. No túnel de vento e nas pistas, sob a supervisão implacável de Enzo. E então ela foi apresentada ao mundo, mas diferente de outros lançamentos, não houve festa, nem coletiva de imprensa grandiosa. Não havia publicidade em revistas glamourosas, porque a GTO não era um carro para todos, era um carro para poucos, para a elite de pilotos. Homens que realmente sabiam o que fazer com a velocidade bruta. Eram para aqueles como Enzo, que viviam e respiravam a adrenalina das pistas. E mais, para ter um GTO, era preciso ser aprovado pessoalmente por Enzo Ferrari. Ele decidia quem era digno de possuir e principalmente de correr com a sua criação mais preciosa. Em seu primeiro ano, 1962, a Ferrari 250 GTO não apenas competiu, ela destruiu tudo em seu caminho. Foi um reinado brutal e indiscutível. Campeão da GT Mundial de 1962, 63 e 64, consolidando a supremacia da Ferrari. Venceu a implacável
Tour da França automobilístico em uma prova de resistência e velocidade que durava dias. Venceu nas 24 horas de Le Mans, o palco máximo de resistência, desafiando a fadiga e a quebra. Venceu em Sebring nas duras provas americanas e venceu no temido Inferno Verde, onde apenas os mais corajosos ousavam pisar fundo. Ela era leve, ágil, uma dançarina selvagem no asfalto. Ela era cruel, exigindo tudo dos seus pilotos. Ela exigia respeito, ou a consequência séria e amada. Era como um cavalo selvagem, domado apenas pelos melhores. Pilotos como Phil Hill e o lendário Steen Moos, mesmo sem ter corrido com ela em prova oficial, sempre a elogiou como a máquina perfeita. Homens que arriscavam a vida a cada curva, que viviam no fio da navalha da velocidade, encontraram na GTO a parceira perfeita para a vitória ou para a morte. Mas o sucesso estrondoso da GTO veio com um preço, e esse preço foi o sangue. Em uma época sem cintos de segurança adequados, sem sistema para proteger o pescoço e sem proteção de segurança que hoje consideramos básicos, cada curva era uma loteria, cada frenagem um teste de fé. O perigo era constante, o passageiro invisível em cada carro, e a GTO, com sua potência bruta e seu limite altíssimo, era um carro que não perdoava erros, e era um instrumento de precisão para os mestres, um punhal para os incautos. Alguns exemplares se perderam em acidentes fatais. Pilotos talentosos, lendas em ascensão, morreram junto ao volante. Histórias foram enterradas junto com seus corpos, o silêncio da tragédia ecoando nas pistas. A GTO ficou marcada como uma diva poderosa. E essa aura do perigo e o sacrifício de vidas só aumentaram sua mística, sua aura de respeito e seu status lendário. Não era apenas uma máquina de corrida, era um monumento à bravura, ao risco. Entre 62 e 64, um período de glória e tragédia, foram produzidos apenas 36 unidades, todas numeradas, todas conhecidas. Cada uma tem um nome, tem história, tem alma e tem um dono. E o detalhe mais intrigante, nenhuma delas está disponível. Não há lista de espera, não há um site de vendas, não é uma questão de ter a maior conta bancária. Hoje, para ter uma GTO, você não precisa apenas de dinheiro, você precisa de reputação. Precisa de um legado no mundo automotivo de colecionismo, precisa de uma parte de um ciclo que existe há décadas. É um clube mais fechado que a maçonaria, mais exclusivo que qualquer governo. Você não compra um GTO, você é convidado a ser o seu próximo guardião. E é isso que torna o inalcançável tão desejada e tão lendária. O valor da GTO não está apenas nos números astronômicos que ela atinge em euros, está na história que ela carrega em cada parafuso, na estética pura, funcional e atemporal que transcende modas, na alma que Enzo Ferrari e sua equipe insuflaram nela. É um carro feito à mão, cada painel de alumínio moldado por artesãos, projetado sem computador, apenas com cálculos, intuição e paixão. Ajustado no ouvido dos mecânicos, testado no limite absoluto da durabilidade e da velocidade humana. É um artefato de uma época que não existe mais, um eco de um tempo onde a engenharia era visceral, analógica e artesanal. Hoje sim, cada uma vale entre 60 a 100 milhões de dólares. Mas o valor real, esse é impossível calcular, é inestimável, porque não é apenas um carro, é uma cápsula do tempo, transportando-nos para uma era de heroísmo e perigo. Um grito da alma italiana, forjado em metal e velocidade. Um pedaço da história humana, um testemunho da genialidade e da loucura de homens que ousaram desafiar o impossível. Em 2018, um evento pelo mundo dos colecionadores entusiastas, uma Ferrari 250 GTO de 1962, o chassi 3413 GT, foi vendida de forma privada, não em um leilão público, mas em uma transação discreta, quase secreta, entre alguns dos homens mais ricos do planeta. O valor 70 milhões de dólares. Foi na época o maior valor já pago por um carro na história, uma quantia que desafiava a lógica, que faz qualquer outra transação automotiva parecer insignificante.
E sabe o mais louco? O comprador, um colecionador renomado e discreto, sequer dirigiu a GTO, não levou para a pista, nem para um passeio casual. Ele a colocou em uma sala protegida por vidros blindados, com a temperatura e umidade controladas, com a iluminação perfeita, ao lado de obras de arte de mestres renascentistas e modernos. Porque é isso que ela é. É uma obra de arte com motor, uma escultura que respira potência, um ícone que transcende sua função original para se tornar um tesouro da humanidade. Mas por que a Ferrari 250 GTO é o carro mais caro do mundo? Simples, porque ela é única. Uma conexão perfeita de propósito, beleza e o desempenho de uma era de ouro. Porque carrega emoção, sangue, suor e glória em cada fibra do seu ser. E porque foi criada por pura paixão, por uma obsessão implacável e não por departamentos de marketing ou estudo de mercado. E por fim, no fim das contas, ela é a prova viva de que seus carros também podem ser obra-prima da humanidade. Não apenas máquinas, mas artefatos de um tempo, de um espírito, de uma era em que a velocidade era a mais pura expressão da alma. Gostou do vídeo? Se sim, deixa seu like, isso nos ajuda muito trazendo conteúdo de alta qualidade como este para você. E para não perder nenhum dos nossos próximos histórias sobre o mundo automotivo, inscreve-se no canal e ative o sininho das notificações. Assim, você será avisado sempre que um vídeo novo for lançado. Sua paixão por caos é a nossa inspiração. Até a próxima aventura.